amém. Irmãos, vamos lá. Você tem sua Bíblia aí? Vamos abri-la no livro de Eclesiastes, capítulo 3. E eu vou fazer a leitura aqui dos versos de número 1 a 8. Você com certeza já leu esse texto, já ouviu esse texto. E ele fala do tempo. E ele começa com um texto que eu tenho na minha mente, é verdade, e você certamente também. E ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, olha, o Senhor nos incomodou para trazer essa palavra para vocês, porque nós estamos vivendo tempos muito preciosos, tá certo? Muito preciosos. E preste atenção, porque essa palavra, desde a leitura, já vai falar bastante com você, tá? Repetindo, Eclesiastes capítulo 3, versos de número 1 a 8. Vamos lá. E a palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Então que o Senhor nos abençoe para que tudo aquilo que a gente vai falar aqui encontre abrigo no coração de cada um de nós. Irmãos, vez por outro eu trabalho esse texto aqui, eu não sei se já vim durante essa pandemia falar dele, eu acho que sim, lá atrás em algum momento, não estou bem certo disso, mas hoje eu gosto de usar esse texto que nos embala em várias situações, sobretudo quando a gente, não apenas quando a gente fala de tempo, mas quando a gente fala de que para nós realizarmos estas coisas, sejam qual delas seja, tá? Por exemplo, você rasgou uma calça, tá? E aí eu lembro, quando eu era criança, vez por outra, coisa de menino, a gente rasgava a calça da gente, rasgava o calção, coisa de menino mesmo, porque, por exemplo, eu ia para uma festa de aniversário, por exemplo, e quando eu tenho 56 anos, e quando eu era criança, a gente só ia para a festa de aniversário todo arrumadinho, certo? Tinha esse negócio de bermuda, não, certo? Tinha que botar calça comprida, camisa, certo? Sapato, esse negócio de tênis. Ih, rapaz, quando eu era menino não tinha esse negócio de tênis, não. Tênis era usado na escola para fazer educação física. Não é como hoje que a galera tem esses tênis bonitos, mais bonitos que sapatos, muitas vezes. Pois é. E aí a gente, lá para as tantas no aniversário, porque todo aniversário tem brincadeira, todo aniversário tem correria, e corre para lá, corre para cá, uma calça rasgava, certo? E eu lembro que quando a gente entregava para minha avó, para minha tia, para minha mãe costurar, minha mãe não gostava muito, mas a minha avó fazia isso muito. Eu lembro que eu achava engraçado, porque ela dizia assim: menino, traga aí sua calça, pega aí a calça que está rasgada. E aí trazia a calça, e aí titia pegava a calça, meu amigo, ela pegava e rasgava, ela pegava o buraco que estava lá, eu achando que ela ia consertar o buraquinho que estava rasgadinho, ela pegava no buraco, enfiava o dedo, botava o dedo e fazia tré. Aí eu digo: titia, peraí, eu estou pensando que a senhora vai consertar, só está rasgando mais. Ela: menino, você não entende nada disso, sossega que isso aqui tem que ficar bem feito, tá certo? Rasgou porque tem um erro aqui, tal. Então ela, no olhar dela, ela sabia o que estava fazendo, no olhar da criança eu não entendia, mas enfim. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a gente tem que discernir o tempo certo, para que a gente tome a atitude certa no tempo certo. Eu já usei muito esse texto, eu lembro num outro sermão que eu preparei, falando exatamente para a gente
não cometer erros, para a gente não cometer erros, tá? E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a preciosidade do tempo nas decisões que a gente tem que tomar. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, o mundo está vivendo isso. Eu tenho certeza que você está vivendo isso. Nós temos vivido tempos em que nós temos que ter o discernimento, e esse discernimento é fundamental, porque de nada adiantaria se a minha tia lá atrás achasse que o tempo era só de rasgar, ela pegava a minha calça toda, rasgava, deixava só os paninhos para depois refazer a calça toda. Não era esse o caso. Ou seja, se ela interpretasse que o momento era só de rasgar, a minha calça não consertava. Então a gente precisa, irmãos, todos nós precisamos ter o discernimento do que fazer na hora certa. O tempo é importante? Por quê? Porque você só tem esse, você não tem outro, tá? Esse momento que nós estamos aqui vivendo, esse chamado momento carismático, já teve o seu momento de introdução. Já passou o nosso momento de vivermos o convite dos nossos irmãos, ainda que você possa convidar pessoas aí, é verdade, pode convidar, sem problema. Durante a conversa, você está sentindo algo da parte do Senhor, eu vou convidar um irmão ali ou outro, certo? Mas aquele momento do convite foi lá, e ele já passou. Agora é o momento da gente proferir essa palavra para embalar, para envolver o seu coração. Então tudo tem o seu tempo determinado. O tempo é importante, ele é fundamental, porque a gente não tem outro. Eu posso fazer um novo convite para você, dizer, clica aí no aviãozinho, convida seus amigos, posso fazer novamente, mas aquele que eu falei há poucos minutos atrás, aquele já passou, não posso vivê-lo mais. O dia hoje começou com uma manhã bonita, teve uma tarde maravilhosa, já está aqui entrando noite adentro, e a gente, daqui mais algum tempinho, nós vamos jantar, se você não já jantou, certo? E mais adiante a gente aqui assiste um jornalzinho e depois a gente se aquieta e vai para a caminha dormir, porque amanhã é novo dia, é verdade. Então a gente tem que discernir que durante esse tempo, que é extremamente precioso, ele precisa ser usado de forma sábia. Por quê? Porque não haverá outro tempo igual para você viver. Um dos grandes teólogos da igreja cristã, John Wesley, dizia assim, eu não tenho tempo para me apressar. Ele dizia, não tenho tempo para andar correndo, não tenho tempo para viver correndo. Ou seja, ele estava dizendo assim, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. E se tudo tem seu momento, ele sabia que não precisaria de mais nada, absolutamente mais nada, porque as coisas aconteceriam no tempo certo, no tempo certo. E se cada coisa vai acontecer no seu tempo certo, louvado seja Deus por isso. No verso 5 diz assim, em Eclesiastes capítulo 8, lá no verso 5, diz assim, eu gosto desse texto que diz assim, quem guardar o mandamento não experimentará mal algum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eu gosto muito desse texto. Me ensina muito. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos muito de sabedoria para adotarmos a atitude certa no tempo certo. Eu lembro uma vez numa reunião com o nosso querido Dom Alexandre Ximenes, e nessa reunião ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. E ele disse assim, eu lembro que a gente estava escolhendo pessoas para compor um determinado grupo no ministério, e a gente, obviamente, quando a gente escolhe essas pessoas, a gente pede a Deus inspiração para que a gente escolha as pessoas certas, para que o trabalho aconteça de forma harmônica. E aí a gente ficou, essa pessoa nesse cantinho aqui, ela gosta de trabalhar com isso, ela gosta de trabalhar com aquilo, porque as pessoas têm seus talentos e a gente vai aproveitando os talentos dos irmãos, aquilo que ele tem uma vocação para trabalhar. Eu tive um vizinho que não suportava sentir cheiro de fossa. Se ele sentisse um cheiro de fossa, ele começava passando mal, certo? Se uma pessoa tem esse sentimento, como é que você vai botar ela numa equipe que vai lavar banheiro, por exemplo? Você não pode fazer isso. Mas Deus muda. Não faça isso. Isso é quase uma agressão com a pessoa, porque ela tem aquele jeitinho, certo? Então, a gente tem que entender que as pessoas têm lá
as suas características. E aí Dom Ximenes, voltando lá, ele disse o seguinte: a pessoa certa no lugar errado é tão desastroso quanto a pessoa errada no lugar certo. Certo? Então o que precisa? Naquele tempo a gente precisava da pessoa certa no lugar certo. Não adianta você botar a pessoa certa no lugar errado. Também não adianta você botar a pessoa errada no lugar certo, porque vai ser igualmente desastroso. Então, irmãos, a gente precisa ter discernimento, ou seja, como diz a palavra, sabedoria, para que a gente identifique o tempo e o modo. Ou seja, para que a gente saiba discernir a hora de agir ou a hora de não agir e o que fazer nesse momento. Porque a atitude certa na hora certa é o que a gente quer fazer, certo? Todos tomamos decisões importantes. Hoje a nossa vida exige de nós e nesse tempo nós precisamos usá-lo de maneira sábia para que possamos tomar as decisões de forma correta. Eu estou ouvindo muita gente por aí comentando tanta coisa sobre esse negócio da vacina. Ah, vacina essa, vacina aquela. Queridos, vacina só faz bem. Ah, mas eu sou povo de Deus, eu estou desconfiado. Eu digo, querido, é o seguinte, eu, até onde eu conheço, como professor universitário, vacinas só fazem bem. A ideia sempre é provocar seu corpo. A ideia essencial é essa, é provocar seu corpo ao desenvolvimento de uma imunidade, que se espera seja uma imunidade boa, que te proteja para que você não adoeça dessa ou daquela doença. Certo? Então a gente ouve tanta coisa, eu não vou entrar nessa discussão específica aqui. Estou só dizendo o seguinte, é que essa é a hora da gente tomar as decisões certas. Cuidado para não tomar as decisões erradas. Eu não quero aqui influenciar, certo? Dizer a você, faça isso ou faça aquilo. A decisão da sua vida, você é quem vai tomar. Mas cuidado, medite direitinho, ore a Deus, para que as suas decisões sejam decisões certas, na hora certa. Amém? Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para a gente tomar as decisões de forma adequada? E aí eu tenho aqui, de uma forma muito singela, 2 passinhos simples, para que a gente possa, nesse momento, refletir um pouco sobre as nossas decisões. Primeiro passo, meu irmão, minha irmã, estabeleça o seu porto seguro, viu? Estabeleça, antes de você tomar decisões, você tem que estabelecer o seu porto seguro. Por quê? Porque você precisa estar com o seu pé sobre a rocha, você precisa estar com o seu pé, sabe? Quando eu digo seus pés, você precisa manter a sua autonomia, você precisa manter a sua segurança, você precisa manter o seu status, né, a sua realidade. Cuidado, antes de você tomar decisões importantes, estabeleça o seu porto seguro. Por quê? Porque não tem garantia nenhuma que você vai, né, a garantia pode ser muito grande, a certeza pode ser quase 100%, mas essa certeza você só vai ter quando você cruzar a linha de chegada. E aí você tem que estabelecer o seu porto seguro. Agora, o seu porto seguro não podem ser pessoas. Não estabeleça o seu porto seguro para as suas decisões em pessoas. Por quê? Porque pessoas são tão falhas quanto você, quanto eu. Amém? Não coloque o seu porto seguro no dinheiro. Não coloque o seu porto seguro nos seus bens. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito bem estabelecida. Eu digo, querido, querida, eu não estou querendo dizer aqui que você não possa confiar, certo? Naquilo que você ganha, naquilo que você recebe, não possa confiar na sua conta bancária que te dá uma certa segurança para você investir nisso ou naquilo, não é nada disso. Mas você não pode estabelecer isso aí como seu porto seguro. Cuidado, tem muita gente por aí tomando decisões com base no seu status. Olha, eu vou estar a vida inteira, vou estar aqui, certo? E aí, querido, querida, você não sabe. Você não sabe. Quem trabalhava no seu lugar, se você trabalha fora como eu trabalho fora. No meu lugar, aonde eu trabalho lá na universidade. Eu sou professor de parasitologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Quando eu cheguei lá, certo? Me precedeu uma figura ilustre, uma figura muito ilustre, conhecida nacionalmente. E esse professor de parasitologia, certo? Ele era o apresentador do antigo Repórter Esso. Olha que legal. Ele era parasitologista, era professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Já é falecido, é verdade. Com muita honra, eu o substituí na parasitologia lá na universidade. E
não tive nenhum tipo de reconhecimento nacional por conta do repórter, não é verdade? Mas estou aqui na telinha do seu celular, na telinha do seu tablet, do seu computador, é verdade. Então, queridos, é assim que Deus faz as coisas. Então, não adianta você estabelecer seu porto seguro no seu status, por quê? Porque você não vai ficar para sempre aqui. O lugar que eu ocupo hoje na universidade, daqui a alguns anos eu me aposento. Eu cheguei lá com 20 e poucos anos, eu tenho 28 anos de universidade, caminhando para 29, quase 30 lá na frente, são quase 30 anos. Eu não vou ficar lá mais 50 anos, eu nem pretendo ficar ali esse tempo todo, entende? Vou aposentar um dia, vou abrir a minha vaguinha para outro professor chegar lá e assumir o meu lugar. Então, querido, querida, antes de você tomar as suas decisões, estabeleça o seu porto seguro. Quando eu digo isso, eu me lembro daquela passagem de Jesus lá naquele monte em que ele foi, em que o Espírito de Deus levou ele para ser tentado. Eu gosto desse trecho porque também tem grandes lições que a gente pode aprender aqui. E se você lembrar, né, Jesus diz lá, ele está lá em Mateus 4, do verso 1 ao 11. E se você ler, depois você dá uma lidinha lá, e você vai lembrar que já no verso 1 diz assim: Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi levado por quem? Pelo Espírito de Deus. Irmão, irmã, é o seguinte, o tempo todo, Deus está colocando a gente à prova. Quando não é Deus, é o mundo que nos coloca à prova. É verdade. A gente tem que tomar cuidado para ter discernimento, para saber quando as provações da nossa vida são exatamente a mão de Deus, as mãos do Senhor trabalhando sobre o barro, nos moldando para nos fazer pessoas melhores. Lembrando, como disse o apóstolo Paulo, me glorio nas minhas tribulações, porque a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Ou seja, se eu for paciente no enfrentamento das minhas lutas, com certeza essa minha paciência, nesse exercício paciente da luta, eu vou ficando cada vez mais esperto, eu vou ficando cada vez mais adestrado, eu vou ficando cada vez mais preparado para a luta, ou seja, eu vou ficando mais experiente. Então, na próxima vez que eu precisar enfrentar uma situação semelhante, eu posso dizer assim, olha, eu já vivi isso, eu sei como é que é. Então, a minha esperança de me dar bem agora é maior. Entendeu como é que é a coisa? Pois é. Então, muitas vezes o mundo está assim. Jesus foi tentado em tudo, absolutamente tudo. Mas com um detalhe importante, a gente não pode deixar passar aqui. Ele foi tentado, é verdade, mas ele nunca pecou, tá certo? Então, irmãos, olha, nós somos tentados em tudo, o mundo está o tempo todo tentando massacrar a gente, tentando sufocar você, tentando afastar você do caminho. Para quê? Para que você falhe, para que você cometa erros. E alô, cometer erros faz parte da caminhada, viu, moçada? Mas o que o inimigo das nossas almas quer é que a gente passe o tempo todo dando mancada, para que a gente passe o tempo todo errando. E não é para isso que Deus chamou a gente. Jesus não foi tentado porque ele era mau. Jesus foi tentado porque ele era importante. Dá para entender? Então você, quando é tentado, viu, querido, viu, querida? Certo? Você, quando é tentado, você, quando é afligido, não é porque você é mau, mas é porque você é importante. Primeiro, é importante para Deus. Deus, quando permite as provações na sua vida, Deus, quando permite as lutas na sua vida, o primeiro interesse dele é ele aperfeiçoar. A vista sempre é o aperfeiçoamento dos santos, para que a gente chegue lá, e para que quando a gente chegar lá, a gente possa se colocar diante do Senhor como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Então, meu irmão, lembre-se, certo? A vida vai lhe oferecer muitas coisas. Lembra que lá no monte das tentações, o inimigo que conhece a vida, alô, o inimigo conhece bem a vida, viu, meu velho? Ele está aí há muito mais tempo que você. Não há nada que você possa imaginar que o diabo já não tenha visto, ou já não tenha visto por aqui. Tá legal? Porque ele tem muito tempo aqui a mais do que você, certo? Então, o diabo ofereceu muita coisa a Jesus, é verdade. Ele ofereceu muitas coisas a ele. Mas em nenhum momento ele se avalou, certo? E aí,
O diabo sabia que Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer. A primeira coisa que ele faz é dizer, olha, diga que essas pedras se transformem em pão, certo? E aí você pode comer, pode beber. Aí Jesus disse assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que o diabo sabe o que fez? Usou a palavra, irmãos, usou a Bíblia. Deuteronômio 8,3 está lá, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. É isso aí. O diabo usou a palavra de Deus, certo? Para tentar Jesus, e Jesus usou a palavra de Deus para refutar. Não porque a Bíblia entra em contradição de jeito nenhum, mas ele tentou arrumar as coisas para Jesus numa espécie de pegadinha, certo? Aí o diabo diz assim, olha, então se tu és o filho de Deus, levou ele lá no pináculo, se tu és o filho de Deus, olha aqui para baixo, te lança daqui lá embaixo que eu quero ver, porque está escrito, bom, já que você, Jesus, usou a palavra de Deus para me rebater, então eu vou te dizer o seguinte, está escrito lá na palavra que Deus dará ordens aos anjos ao seu respeito, olha que coisa linda, certo? E vão te tomar pelas mãos, e vão, né, te tomando pelas mãos, evitar que você tropece em alguma pedra, certo? Sabe onde está isso? No Salmo 91:11, irmãos. Isso está no Salmo 91:11. Palavra de Deus. Ou seja, o diabo estava usando a palavra de Deus para provocar. Repare, para provocar, certo? E aí o que Jesus fez? Respondeu com a palavra de Deus. E disse lá em Mateus 4:7. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui uma coisa importante para mim e para você, importantíssima, certo? Para a gente que precisa nesses dias fazer escolhas com sabedoria, para que a gente se vá bem, para que os passos adiante sejam ainda mais seguros. Meu irmão, minha irmã, não tente a Deus não, viu? Não tente a Deus. Faça como Jesus, faça dessa palavra, faça da palavra de Deus, certo? Uma pedra fundamental, e quem sabe essa palavra sendo ela o seu porto seguro, certo? Porque para todo aquele que é servo do Senhor Jesus Cristo, tem essa palavra como sua regra de fé e prática. Amém? Então, querido, querida, é isso aí. Porto seguro, ele é importante para todo mundo que vai tomar decisões. E olha, você toma decisões de toda a natureza o tempo todo. Eu estou lá no trânsito, eu vou decidir se eu vou se eu vou para a faixa da esquerda ou à direita. Então tem coisas que a gente decide ali, é coisa de momento, mas tem muitas outras decisões que as consequências delas vão muito mais além, tá certo? Segundo passo importante para você tomar, e aí eu começo aqui dando início ao encerramento dessa meditação para não tomar muito do seu tempo, certo? Depois de você estabelecer o seu porto seguro, certo? Considerando o seu porto seguro, certo? Ou seja, não tentando a Deus, a palavra para você é essa. Avalie bem os riscos e assuma os seus riscos. Entendeu? Porque os seus riscos são seus riscos, meu velho. Viu, minha irmã? Os riscos são seus. Não coloque em risco as outras pessoas. Entenda que as suas decisões, elas terão consequências, e essas consequências, elas são preciosíssimas para a sua vida e com certeza influenciarão a vida de outras pessoas. Então, antes de você tomar qualquer decisão, sobretudo nesses dias em que há no ar essa paira no ambiente um grau de incerteza muito grande. Por quê? Porque, irmãos, nós não sabemos quais são os próximos passos dessa pandemia. Não sabemos. A vacina já chegou por aí, já está sendo, graças a Deus, já está sendo distribuída para os idosos. Amém. É muito bom. Estou feliz. Daqui a pouco meus pais vão ser vacinados. Gente da minha família já foi, com a gente com mais de 80 e tantos. Minha sogra está quase sendo vacinada também. E vamos lá, é isso aí. Vocês aqui talvez muitos aqui talvez já tenham vacinado a galera, ou gente na família que já foi vacinada, faz parte da equipe que está lidando aí com as equipes de saúde, linha de frente, amém, tá certo? Mas nós precisamos não colocar Deus
a prova, certo? Nós precisamos assumir os nossos riscos e entender bem que existem riscos em todas as nossas decisões. Se eu mudar de faixa numa rua qualquer, se não tomar a decisão certa na hora certa, eu posso causar um acidente, certo? É verdade. Outra pessoa também. Então, o motorista da frente, nós andamos ali, certo? O motorista que está pertinho de mim, a gente anda meio que numa combinação sem a gente se conhecer, mas de qualquer maneira existem as leis de trânsito para disciplinar, é verdade, mas muita coisa está na nossa decisão. Ninguém está andando numa rua e diz, eu vou escolher bater naquela bicicleta, eu vou escolher bater ali, raspar meu carro em tal canto, né? Tá certo? Isso quando acontece, em geral é um acidente. Então, meu irmão, faça como Jesus de Nazaré, certo? Faça como Jesus. Se ligue que Deus está no controle de todas as coisas, é verdade. Mas se você se colocar numa posição em que, tendo o seu porto seguro, decidido não tentar a Deus, lembre-se, o diabo botou Jesus lá em cima do pináculo e deu a ele uma visão dizendo assim, olha, mostrou os reinos da terra e disse, tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Ó, vê por aí. O diabo apelou, não foi? Apelou mesmo. Para quem? Logo para quem? Para o Filho do Deus vivo, para o Senhor Jesus de Nazaré. Sendo Ele um com Deus, dono de todas as coisas e co-criador do mundo, da eternidade. O diabo tentou, mas não adiantou nada. Mas de qualquer maneira ele fez a oferta. Foi o que ele fez? Ofereceu a Jesus dinheiro, e tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer, posição, poder. Olha, irmãos, o mundo de hoje está cheio de gente assim. Cheio, ainda está cheio de gente assim. Todo canto, todo lugar, viu? Gente vaidosa, gente extremamente orgulhosa, em busca literalmente da riqueza. Não que a riqueza faça mal, de jeito nenhum, Jesus não era contra você ganhar o seu dinheiro, não. Se você trabalha e ganha bem, louvado seja Deus pela sua vida. Continue trabalhando, continue ganhando muito, meu irmão. Estou aqui orando para Deus te abençoar cada vez mais e alargar ainda mais as suas fronteiras. Para quê? Para que você ganhando muito, você saiba que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Você saiba usar essa riqueza toda para o bem da humanidade e seu também. Então você tem todo o direito, como bom trabalhador, de usufruir daquilo que você ganha. Não estou falando disso. Eu estou falando do dinheiro em excesso que você ganha quando não precisa mais, está atrás de ganhar quando nem, certo? Não é esse o caso. É gente que pode passar, que quer passar por cima de todo mundo em busca do dinheiro, da fama, da posição, do poder, do status. Em todo canto a gente tem isso. Todo lugar. Todo lugar. Até na igreja a gente encontra gente assim, doida por uma posiçãozinha de liderança, certo? E se não pegar a liderança, certo? Mas enfim, o mundo é feito de gente assim. Como é que a gente lida com essas pessoas? Com a paciência que Jesus de Nazaré tratou com a gente. Então, querido, querida, quando for tomar suas decisões, tendo estabelecido seu porto seguro, tendo escolhido não tentar a Deus, tendo o discernimento de que o mundo vai te oferecer muitas vezes, muitas coisas, e dentre elas, tudo isso que a gente já falou aqui, vai te oferecer coisas, certo? Para você fazer coisa errada. E às vezes até a coisa é meio flambada naquilo que é correto para te deixar um pouco na dúvida, certo? Para quê? Para você ter direito a poder, posição. E muitas vezes, por que não dizer, às vezes a gente, se você não tiver o discernimento certo, você pode acabar cedendo às pressões do mundo. Por quê? Porque fica com vergonha de ser diferente, certo? Tem uma frase extraordinária do Thomas Watson que ele diz o seguinte, que as areias douradas desse mundo são areias movediças. Eu lembro da palavra de Deus quando diz lá em Romanos 12, 2, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar. Quer provar? Quer provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Abra seu coração. Descanse a sua alma. Amém? Para que o Espírito de Deus possa moldar você. Para que você possa tomar a forma, conformar-se, submeter-se, se adequar às circunstâncias de Deus e não do mundo. Certo?
Agora, uma coisa é certa, vamos seguir adiante, buscando tomar as decisões certas. Mas em todos os caminhos e por todos eles, a gente não pode esperar milagres quando Deus já nos capacitou. Amém? Alô? Se Deus já capacitou você, meu velho, viu, minha irmã? Se Deus já te deu a capacidade, se Ele já te ensinou como faz, vá lá e faça, que Ele já te ensinou. Não adianta você colocar a frigideira, o ovo, a manteiguinha ali e ficar esperando o Espírito de Deus ir lá, instalar o ovo, ligar o fogão. Não, meu velho, quem tem que fazer isso é você. Você já sabe o que tem que fazer. Então nunca se coloque diante da vida para requerer de Deus um milagre que só Ele pode fazer. Não tente a Deus. Não tente a Deus. Nunca, certo? E siga em paz. Tomando suas decisões, certo? Lembrando-se daquilo que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo assim, lá no capítulo 10, ele diz lá no verso 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus, irmãos, lembra ele, Deus é fiel, não vos deixará tentar acima daquilo que podeis, antes, juntamente com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A grosso modo, sabe o que é isso aqui? Aquilo que a gente já ouviu numa música por aí, Deus dá o frio conforme o cobertor. Quando a dificuldade vem, quando as lutas vêm, Ele sabe que a gente pode suportar. Por quê? Porque a sua força vem dEle. É a alegria do Senhor, é a nossa força, irmãos. Então, Jesus recebeu muitos convites, como você certamente já recebeu muitos e ainda vai receber muitos outros. Muitos da parte de Deus, é verdade, que você tenha o discernimento para entender e dizer o sim quando Deus te convidar. Amém? Então vamos tomar decisões sábias, porque esse é um tempo que demanda sabedoria. Amém? Ok? Vamos orar? Baixa a cabeça e vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado, porque decisões são muito importantes e a gente precisa entender que essas decisões elas tomam lugar na vida da gente todos os dias. A gente escolhe a hora de sair da cama, a gente escolhe a hora, ainda que o alarme toque, foi a gente que escolheu aquela hora, enfim, podia ter marcado para mais tarde, enfim, o tempo todo nós estamos tomando decisões de muitas naturezas. E nós te pedimos, Senhor, que Tu nos ajude a tomarmos as decisões certas segundo a Tua vontade, porque assim a gente vai errar menos. Nós queremos ser pessoas certas nos lugares certos. Nós queremos ter, Senhor, as atitudes certas na hora certa, porque, como disse a Tua palavra, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Então, que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos discipline, nos oriente, nos fortaleça para que a gente, em momento algum, a gente desista da luta. Porque haverão momentos, é verdade, Senhor, que nós vamos nos sentir mais fracos, nós vamos nos sentir menos competentes para lutar. Mas se Tu estás conosco, não precisamos ter medo de nada. Mas que esse medo não nos faça arrogantes diante da vida, mas nos coloque sempre numa posição de humildade, entendendo que se a gente chegou aqui, não foi por outra coisa, foi pelas Tuas mãos, devido ao Teu amor e à Tua misericórdia. Nós Te agradecemos por tudo isso, ó Deus, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.